Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 6. Todos abriram? Amém? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Vamos dizer todos? De Deus não se zomba. Agora vocês. De Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Vamos dizer juntos? Aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Em lugar da pessoa, coloca seu nome. E você que está aí, participando pela internet, também coloca o seu nome. Vamos juntos falar? Aquilo que Gênison semear, isso também se colherá. Eu gostaria que quando você falasse seu nome, fala forte. Fala bem forte seu nome. Vamos lá de novo? Aquilo que Gênison semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que o Senhor aplique a sua palavra bendita nos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu estava ouvindo agora pela manhã, vendo um vídeo de um colega meu, um colega de infância. Ele é pastor também, mas somos amigos desde a infância. Nossas famílias são muito ligadas uma com a outra. E ele estava contando que quando estudava na cidade de Salvador, ele foi participar de uma vigília, e essa vigília estava assim, uma bênção, o Senhor estava abençoando e tudo, e nessa vigília, eles levantaram uma oferta para ajudar uma situação lá que precisava de ajuda, e ele aqui, naquele entusiasmo, naquela alegria, ele foi, pôs a mão no bolso e todo o dinheiro que ele tinha, era estudante, não devia ser muito, mas era todo o dinheiro que ele tinha, ele foi lá e colocou diante do Senhor. Colocou lá diante do Senhor. E aí, irmã Graça, quando ele colocou lá diante do Senhor e deu a oferta, ele disse que naquele momento ele não percebeu nada, mas quando a reunião terminou, era mais ou menos 3 horas da madrugada, é que ele se lembrou que tinha que pegar 2 ônibus para voltar para casa. E ele estava sem nenhum dinheiro. E ele falou assim, meu Deus, e agora? E ele foi para o ponto do ônibus. O que você deve fazer quando você precisa tomar um ônibus e não tem o dinheiro para pagar o ônibus? Tome o ônibus assim mesmo. O que pode acontecer é do motorista parar o ônibus e mandar você descer. Mas ele disse que estava no ponto do ônibus. De repente, ele ficou ali parado, um carro passou assim, vinha numa certa velocidade, passou, depois ele viu que aquele carro parou, a pessoa pôs uma ré e voltou, e olhou para ele, 3 horas da madrugada no ponto de ônibus. Disse assim, você é filho do fulano e da fulana? Ele disse, sou sim. Ah, eu conheci você. Seus pais me ajudaram muito, me acolheram na casa deles algumas vezes. E eu passei aqui, eu reconheci você. Para onde você está indo? Ele disse, eu moro em tal lugar, assim, assim.
Ele falou: eu estou indo numa direção mais ou menos oposta, mas entra aqui, eu vou levar você lá. Vou em gratidão que os seus pais já fizeram por mim. E colocaram ele no carro e levaram ele lá aonde ele morava. Já pensou? Ele disse: meus pais semearam e eu estava ali colhendo. Estava colhendo uma coisa que foi semeada pelos meus pais. Sabe, amados irmãos, há uma coisa assim muito interessante na nossa vida que nós precisamos olhar e... Está saindo o som não, Danilo? Tá ok? Nós precisamos olhar, é que existe uma lei que ela se aplica tanto no mundo físico como também no mundo espiritual. Existem coisas que são paralelas ao mundo físico e ao mundo espiritual. Olha o que é que a palavra diz: peçam e lhes será dado. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Então, se você busca, você acha. Se você pede, você recebe. Se você bate, a porta é aberta. Mas não recebo se não busco. Não encontro, aliás, não recebo se não peço. Não encontro se não busco. A porta não vai se abrir se eu não bater. Então, essa é uma lei. E é uma lei no mundo espiritual. O Senhor Jesus disse isso. Há uma outra lei que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O pecado, ele dá o quê? Ele dá lugar à morte. A alma que pecar, essa morrerá. É uma lei, não é? Então, nós precisamos observar que existe uma lei, a lei de semear e a lei de colher. O texto diz o quê? Quem planta, colhe. Quem semeia, vai colher. Quem planta feijão, esses dias a Beatriz, na casa dela, plantou um trabalhinho da escola, o feijão. Foi lá, todos nós passamos por isso, uma xícarazinha, um algodãozinho, uma água, um feijãozinho, não é isso, Beatriz? E aí, nasceu o pezinho de feijão. Então, quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta alegria, colhe o quê? Alegria. Quem planta paz, vai colher o quê? A paz. Mas quem planta vento, tem um ditado assim: quem planta vento, colhe tempestade. Existe uma lei, e dessa lei nós não fugimos. Ela acontece tanto no mundo físico, como também no mundo espiritual. A pergunta que eu quero fazer a você nesta manhã é a seguinte: o que é que você está plantando? Ou o que você tem plantado? Qual tem sido a sua semeadura? O que é que você está plantando? Não é? É muito interessante nós observarmos isso na nossa vida. O que é que eu estou plantando? As coisas na nossa vida, elas funcionam muito na base da escolha. Tem pessoas que dizem assim: é o destino, porque o meu destino era esse. Não existe esse negócio de destino, o meu destino era esse. Há uma escolha. O que é que eu vou plantar? Eu vejo pessoas que na agricultura que semeiam diferentes coisas. Tem gente que está plantando uvas. Ele não está chegando em casa com os cestos de laranja. Ele chega em casa com cestos de uvas. O outro planta bananas.
Ele não chega em casa com um caminhão de mandioca. Ele chega em casa com um caminhão de bananas. O que é que eu estou plantando dentro da minha família? Há muitas pessoas que cruzam os braços e deixam a casa acontecer. Aquele velho ditado diz assim: é o que há de ser, será. E a gente simplesmente deixa as coisas acontecer. Muitas vezes a gente tem preguiça de assumir a disciplina. Muitas vezes a gente tem medo da gente assumir a disciplina. Mas em tudo na vida precisa de disciplina. A pessoa que vai tentar conseguir uma medalha na Olimpíada, ela leva anos em treinamento. Quando você vê uma pessoa subir no pódio e pegar aquela medalha de ouro, atrás daquela medalha de ouro existem anos de dedicação, de treinamento muitas vezes duro, pesado. Alguns até derramam o próprio sangue, se esforçam e fazem de tudo para conseguir pôr a mão naquela medalha. Eu estava vendo, houve uma corrida esses dias, e o corredor que estava ali, os dois juntos, um que estava ali assim, viu que ia poder perder, sabe o que ele fez? Ele voou. Ele deu um voo assim, ele deu um salto voando assim, e caiu lá, mas a mão dele chegou primeiro, e ele ganhou. Aí alguém disse: super-homem estava concorrendo, porque ele voou no final, deu um voo, para ele conseguir, e ele se arranhou com a queda, mas ele queria alcançar. Você vai montar seu trabalho, sua empresa, é preciso de disciplina. Você vai trabalhar numa empresa, você é um funcionário, você tem que se ajustar à disciplina daquela empresa. Você vai cuidar da sua casa, da sua família, e você é dona de casa, você precisa ter uma disciplina para cuidar da sua casa, precisa ter um programa. O dia de fazer isso é hoje, o dia de fazer aquilo é amanhã, esse é o dia para isso, esse é o dia para aquilo, e se você deixar as coisas acontecerem, entendeu? Passa o tempo e fica tudo desorganizado. Então nós precisamos de ter a nossa casa em ordem. Por exemplo, você tem que ter um horário para comer. Qual é o horário que come na sua casa? Qual é o horário que você senta à mesa com a sua família para comer? Ah, não, na minha casa não tem hora não. Quando der fome a gente vai lá e come. Isso está errado. É preciso haver disciplina. Qual é a hora que se levanta na sua... Ah, lá em casa qualquer um levanta a hora que quer. Isso não. Então, na vida da gente, a nossa vida, na escola, quando você vai estudar, tem meninos e meninas que vão deixando amontoar as coisas, e aí, quando chega no dia da prova, entra numa angústia e aquela coisa, por quê? Simplesmente porque não foi se disciplinando e seguindo um certo roteiro, e acumulou tudo, e no dia da prova você não aprende tudo, e se apavora você, apavora seu pai, apavora sua mãe, até o cachorro fica angustiado. Até o cachorro fica angustiado. Então nós precisamos ter na nossa vida esse pensamento: o que é que eu estou semeando? O que é que eu estou plantando? Às vezes eu vejo pessoas falar assim: ai pastor, eu criei meus filhos na igreja. Preste bem atenção. Seu filho, na maioria das vezes, passa na igreja 2 horas em uma semana. Ninguém cria ninguém na igreja. A gente cria o filho 7 dias por semana e todas as horas do dia. Muitas vezes você pensa assim: estou levando na igreja, você faz que nem baiano, né? Deita na rede esperando chover na farinha para comer o pirão. Não, não é assim.
O que é que você está semeando na vida do seu filho? Às vezes você vem à igreja, você participa do culto, quando chega no almoço, você destrói tudo aquilo que aconteceu no culto. Você fala mal das pessoas, você fala mal disso, fala mal daquilo, e tem umas reações, eu não vou ouvir aquela pessoa, eu não vou fazer mais nada, e você solta para os quatro ventos, e você acaba destruindo tudo aquilo que foi construído no culto. Aí você diz, eu estou criando meu filho na igreja. Não, você está criando seu filho na maledicência. Você não está criando seu filho no Senhor. Nós precisamos atentar para o que é que nós estamos plantando. Plante o Evangelho. O Evangelho, Jesus disse que é uma semente poderosa. Me lembro uma vez, uma pessoa ligada à minha família fez um curso para ser coach. Agora virou a moda de ser coach. Alguém esse dia me perguntou o que é um coach. Eu disse, um coach é um charlatão. Não é psicólogo e faz como se psicólogo fosse. Mas a pessoa fez um curso, pagou uma fortuna pelo curso, e olha, quando você faz esse curso, você sai de lá motivado, a tal ponto, se a pessoa falar, você vai ter que pagar mais outro tanto do que você pagou, você é capaz de pagar. Aí essa pessoa saiu de lá e disse assim, eu vou transformar o mundo. Colocou lá no Facebook dela. Aí tem coisa que eu não deixo passar. Eu falei, você quer mesmo transformar o mundo? Prega o Evangelho. Porque essa é a única mensagem, é o único instrumento capaz de mudar uma pessoa. É o Evangelho do Senhor Jesus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então semeia o Evangelho. Onde você está, onde você chegar, chegue com suas mãos. Eu me lembro da irmã Ana, esses dias eu estava lembrando dela, falei, oh meu Deus, saudade da irmã Ana. Você sabe que às vezes eu lembro dela e ainda choro. A irmã Ana, ela dizia, ela chegava, pastor, eu quero bastante folhetos, a Bíblia dela era cheia de folhetos, aonde ela ia, ela saía distribuindo, em qualquer lugar que ela fosse, ela falava de Jesus e entregava. Meus irmãos, todos os vizinhos da irmã Ana, vizinhos de casa, de todos os lados, todos vieram para Jesus, exceto uma. Mas o marido e alguns filhos vieram. Ela orava pelos seus vizinhos e os trouxe para Jesus. No dia que ela morreu, quantas pessoas chegaram para mim? O Jarbas testemunha disso, dizendo, ela me levou para Jesus. Não é isso, Jarbas? A irmã Ana era uma pessoa que semeava o Evangelho. E quando ela faleceu, e que nós estávamos procurando os seus documentos para providenciar as coisas para o sepultamento, foi-me dado a abrir a sua bolsa e abrir também o seu criado mudo. Eu era muito íntimo da família, estava ali com eles naquele momento. A bolsa da irmã Ana cheia de folhetos. Foi para o céu e deixou o seu alforje cheio de sementes. O que é que diz a palavra? O semeador saiu a semear. Então leve sementes com você, a boa semente, lance a boa semente do Evangelho, plante o Evangelho, porque quem planta o Evangelho vai colher o quê? Salvação de vidas. Amém? Às vezes nós olhamos para esse texto e olhamos só para o lado das coisas negativas que a gente planta, mas existem as coisas positivas que a gente pode plantar, maravilhosas e poderosas, que são de Deus. Semeie o Evangelho,
plante a oração. Seja uma pessoa que semeia oração. Meus irmãos, há muita gente hoje em dia que é pedinte de oração, é mendigo de oração. Falei, ora por mim, ora por isso, ora por aquilo. Eu me lembro o caso, um dia uma pessoa chegou assim e falou, rapaz, me dá aí 10 reais. Eu disse, não tenho 10 reais não. Então me dá aí, R$1 tá bom. Eu disse, eu não tenho R$1 não. E o que é isso aí no seu bolso? Ah, isso é um colírio que eu estou usando. Então pinga 2 gotas aqui. Quer dizer, ela queria uma coisa. Então tem gente que quando encontra, ora por mim, ora por isso, ora pelo meu filho, ora pela minha vizinha, ora por não sei quem, ora por aquele outro, não acho errado, mas assim, seja até mais discreto com isso. Ore você. Há pessoas que pedem oração, nunca oram. Há pessoas que gostam de pedir oração, não vêm nas reuniões de oração, não participam das vigílias, mas são pedintes de oração. Mas ore, semeie a oração, ore pelos seus filhos, ore pela sua casa, ore pela sua empresa. Quando você começar a sua empresa no dia, abriu sua porta, faça uma oração. Pare de murmurar, de lamentar, de falar, eu venho todo dia, aqui está tudo tão ruim, e você se queixa por qualquer coisa. Ore ao Senhor. O Senhor vai te orientar. Às vezes você está tendo uma condução não muito correta. De repente você está lá com um comércio vendendo chapéu para Papa. E o Papa que existe já tem um chapéu, ninguém mais vai comprar. Talvez você tenha que mudar a sua estratégia, o seu trabalho. Mas ore ao Senhor, semeie a oração. Ore pelo seu marido, pare de falar mal dele. Ore pela sua esposa, pare de falar mal dela. Ore por ele, ore por ela. Ore pelos seus pais, ore pelos seus irmãos, ore pelos seus filhos, ore pelos seus parentes. Ore pelas pessoas, ore pelo Alexandre Calil. Ore pelo Zema, ore pelo Bolsonaro, nosso presidente da República. Ore pelos ministros do Supremo Tribunal, ore pelos deputados federais, estaduais, pelos vereadores, pelos senadores, pelos delegados de polícia, pelos juízes. Ore pelas autoridades. A Bíblia não nos mandou falar mal da autoridade. Quem fala mal das autoridades faz parte da rede do mal. Trabalha na rede do mal, na rede das trevas. Mas nós, igreja de Jesus, nós semeamos oração. Ore. Ore. Semeie também, meus amados irmãos, a palavra do Senhor. Semeie a palavra de Deus onde você estiver. Fale o que a palavra de Deus diz. O que está escrito na palavra do Senhor. E olha que Satanás veio a tentar Jesus usando a Bíblia. Olha, porque está escrito. O bicho é ladino, é sagaz, mas o Senhor Jesus Cristo respondeu com o quê? Com a palavra, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Sabe, meus amados irmãos, semeie a palavra de Deus. O que é que está escrito na palavra? Fale da palavra, use os textos bíblicos, tenha a palavra de Deus na ponta da sua língua. Eu amo quando o Senhor fala para Isaías, eu te dei uma língua de erudito para que você saiba falar uma boa palavra ao cansado. Pessoa chega para você, está desesperada, está triste, vivendo um problema de todo tamanho, e vem lá e diz tanta coisa, e ela está com raiva, está irada, e está revoltada, e está querendo até mesmo rasgar à sua frente, e fala uma opção de coisa. Você fique quieto. Quando ela terminar de falar, deixa o Espírito Santo colocar na sua boca uma palavra. Fulano, você está cansado. Fulano, você está oprimido. Jesus disse assim, vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu te aliviarei. Então venha a Jesus nessa hora. Vem cá, fulano, encosta aqui. Vamos conversar com Jesus. Vamos falar com Jesus o que você está vivendo. Sabe, você joga um balde de água fria numa fervura.
Não, mas muitos de nós nessa hora fica o quê? Com raiva também e faz coro com a pessoa. Eu sempre digo, o amigo que me apoia nos meus erros não é meu amigo. Eu não preciso como amigo. Eu não preciso. Semeia a palavra de Deus. Oh, glórias a Jesus. Em último lugar, há muitas coisas, há muitas sementes. Semeie os ensinos de Jesus. Plante os ensinos de Jesus. O que foi que Jesus ensinou com relação à pessoa que fala mal de você? Jesus disse: você fazer o quê? Fazer o quê? Falar bem dela. Bendiz a quem vos maldiz. Gente, a gente tem na ponta da língua todo o sebo do diabo para nessa hora a gente destilar o veneno da gente. Nada disso. Você quer destruir o trabalho do diabo contra a sua vida? Use os ensinos de Jesus, porque é a arma poderosa que neutraliza o bicho. Se alguém querer ferir a tua face, o que é que Jesus falou? Dê a outra. Jesus está nos ensinando, nunca dê as costas a ninguém. O Senhor te deu dois lados. Ele feriu esse, então dê esse, não dê as costas. Seja sempre uma pessoa cheia de graça para ajudar as pessoas. Pratique os ensinos de Jesus. Coisa maravilhosa, meus amados irmãos, são os ensinos, então semeie os ensinos de Jesus. A pessoa fala assim: você não faz isso porque sua religião não permite? Não, não é por isso não, porque Jesus Cristo me ensinou a fazer assim, assim e assim. As pessoas fazem as coisas erradas porque não aprenderam como é que se faz o certo. Então ensine, semeie, plante os ensinos de Jesus. Meus irmãos, o maior indicador do que temos plantado, é o que temos colhido. Você pode falar: não, eu sou a pessoa que eu semeio isso, que eu semeio aquilo e aquilo outro. A sua colheita é quem diz o que você semeia. Eu não sei porquê, pastor. Comigo é assim. Sempre dá errado. Comece a semear sempre o que dá certo. Semeie o certo. Em vez de você semear ódio, semeie amor. Em vez de você semear contenda, semeia paz. Em vez de você semear maledicência, semeia bênção. Fale bem. Fale bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma reflexão diante de Deus. Pense na sua vida agora diante do Senhor. O que é que você tem semeado? É o que você tem colhido. Qual é o maior problema dos pais com os filhos? É que ele enxerga nos filhos os seus defeitos. Você cria seu filho de qualquer jeito, não cuida dos seus filhos. Quando os filhos estiverem grandes, você não sabe o trabalho que eles vão te dar. Não feche seus olhos agora, não. E aí, quantas pessoas eu já ouvi nesses meus 40 e poucos anos no ministério: pastor, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu digo assim: eu sei. Você está colhendo o que você plantou. Infelizmente. Infelizmente. Mas eu não ensinei meu filho a usar cocaína. Ele nunca me viu usar cocaína, mas ele viu você beber vinho, ele viu você beber cachaça, ele viu você beber cerveja. E sabe qual é a diferença da cerveja para a cocaína? Nenhuma. Tudo é do diabo. Meu filho nunca me viu roubar, pastor.
Será? Será? Que a gente acha que a gente rouba só quando vai lá e tira uma coisa da pessoa escondida e leva. Mas o Senhor diz assim: roubará o homem a Deus? Vós tendes me roubado nos dízimos e nas ofertas. O dízimo é de Deus. Se você o usa, você está roubando de Deus. O adjetivo bíblico para quem não dizima é ladrão. Ladrão de Deus. Eu me lembro uma vez, uma senhora foi pregar numa igreja e ela veio ao púlpito e deixou a bolsa dela assim, no primeiro banco ali direitinho e tudo. Aí quando ela foi pregar, ela perguntou: quantos irmãos aqui são dizimistas? Aí meia dúzia, mais ou menos, levantaram a mão. Ela correu lá, pegou a bolsa dela e botou aqui e pregou o culto todo com a bolsa dela debaixo do braço. Aí, no final do culto, o pastor disse: irmã, eu não entendi. A irmã correu lá, pegou a bolsa e pregou com a bolsa. Ah, pastor, se esse povo aqui rouba de Deus, quanto mais de mim. Deixa eu segurar minha bolsa. Sei lá o que é que pode acontecer. Vamos fazer uma reflexão diante de Deus. Talvez necessitamos corrigir a nossa rota. É sempre a tempo. O Senhor Deus é bondoso, é misericordioso, é cheio de graça. E Ele diz que um coração compungido e contrito Ele não despreza. Ele não despreza. Nós podemos, meus amados irmãos, corrigir a nossa rota. O Senhor sempre nos dá oportunidade para colocar nossa vida nos trilhos. Coloque a sua vida nos trilhos. Aquilo que a pessoa semear é o que ela vai colher. Aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Aquilo que o Caíque semear é o que o Caíque vai colher. Aquilo que o Eduardo semear é o que Eduardo vai colher. Aquilo que o Danilinho semear é o que Danilinho vai colher. Entendeu, Gemima? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que Sua palavra possa nos abençoar nesta manhã e que nós possamos corrigir a nossa rota. Talvez a gente esteja precisando disso. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Um dia, um pastor pregou numa igreja e a palavra que ele pregou foi uma palavra assim muito dura. Quando ele terminou de pregar, ele falou assim: olha, irmãos, eu quero pedir desculpa a vocês por estar pregando isso aqui. Se desculpou. E quando ele foi chegando lá na porta, uma irmã, a esposa de um pastor, muito meu amigo, ela chamou aquele pastor lá no canto e com o dedo em riste foi para ele e falou assim: nunca peça desculpa quando Deus falar. A menos que o que você falou tenha sido seu. Mas quando Deus falar, por mais pesado que seja, Deus não deve pedir desculpa para falar aos seus filhos o que os filhos precisam falar. Apesar de que temos pais que seguem esse princípio demoníaco que chama-se politicamente correto. Isso é o diabo que plantou isso. E com isso tem levado muitas vidas, muitas famílias, muitas pessoas para o lamaçal. E muitos pais querem seguir o que é esse tal de politicamente correto, aí vai lá, corrige o filho, e depois chega lá no quarto: ó, meu filho, eu quero que você me desculpe por eu ter corrigido você. Quer dizer, seu filho erra,
Você faz o bem para o seu filho, mas o que vai prevalecer é o erro do filho e não o seu acerto. E aí você vai lá, me desculpa. Desculpa o quê? Uma vez, meu pai me pediu perdão por ele ter batido em mim. Mas ele pediu perdão por ter batido em mim, é porque eu não tinha nada a ver com a briga. Mas estava todo mundo de frente para a porta e eu de costa. Quando ele apareceu na porta, a gente lá em casa era treinado em salto com barreiras. Tinha uma janela lá, 2 janelas do quarto. Irmãos, a gente pulava naquela janela, assim, dava um salto na janela e ela dava uns 2 metros de altura. A gente caía em pé, correndo do outro lado. A gente era que nem umas gazelas para correr. E aí, eu estava de costa, meus irmãos correram tudo, eu não vi papai chegar, e ele nem quis saber da história. A gente estava jogando uma dama, a gente era 5 meninos, e lá em casa, quando a gente jogava, não podia apostar dinheiro, a gente apostava cascudo. E aí um começava a perder, ganhar cascudo, e ele ficava nervoso, queria descontar, e perdia mais e ganhava mais cascudo. Aquilo não vai dar certo. E aí meu pai quebrou aquela dama nas minhas costas. Não tenho nenhuma mágoa disso, não tenho nenhum trauma disso, entendeu? Nada disso. Mas eu apanhei, e como eu aprendi, é meu pai, tudo bem. Depois de meio-dia, quando almoçávamos, nós passávamos lá na padaria dele para pegar a moeda de 20 cruzeiros, aliás, uma moeda de 200 centavos, eu acho que era de 200 centavos, ou 200 cruzeiros, uma moedinha, que era para o lanche na escola. E ele já deixava as moedas todas assim, a gente só passava lá, cada um pegava a sua e levava. Quando eu fui pegar a minha, ele falou assim, Jenison, me espera aí. Eu pensei, meu Deus, será que não foi suficiente o que eu levei hoje? Ainda ficou alguma coisa? Aí ele me levou num quartinho que tinha assim, tinha um batente, ele sentou, me pôs no colo e com o rosto em lágrimas, ele disse, meu filho, eu errei contra você. Eu corrigi você e você não tinha nada a ver com a história. Eu quero que você me perdoe. Aí eu chorei também e perdoei. Ele não me deve nada, desde aquele dia. Mas eu chegar para o meu filho e dizer assim, me desculpe por corrigir você, isso não. E nem Deus vai pedir desculpa para mim por me dar uma lambada que eu precisava receber. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, na presença do Senhor.